Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos aí à nossa segunda parte, né, de exponencial, que na verdade o objetivo agora é trabalhar com a ideia de logaritmos, beleza? Logaritmos é um assunto bastante importante, né? Se você pegar os últimos 10, 15 anos de vestibular, você vai perceber que em todo vestibular apareceu de alguma maneira logaritmos. Então o logaritmo aparece na prova de matemática, aparece na prova de física, aparece na prova de química, então é importante, aí é um assunto que você precisa dar bastante atenção, fazer com calma, com tranquilidade, para que você consiga entender de maneira adequada. Bom, eu diria que essa primeira aula de logaritmos, que vem logo depois da sequência de exponencial, né, e aí quando você for estudar, você vai estudar esse bloco junto, isso é importante. Essa aula de logaritmos em si ela é fundamental para você entender todo o conceito de logaritmos, tudo bem? Então a gente vai entender o que é logaritmos, né? Isso é bastante fundamental, e entender a definição para depois a gente trabalhar com as propriedades. Se você perceber aí, né, essa aula 14 de logaritmos, ela está junta da aula 15, 14 e 15. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com a aula 14 e 13 juntas, né, exponencial e definição de logaritmos. E aí depois, a ideia é a gente englobar a aula 15 nessa brincadeira. A aula 15 vai ser postada aí na próxima semana, então é importante você já tomar esse devido cuidado para estudar 13 e 14 junto, tá? 15 você vai estudar separada, beleza? Tudo bem? Então vamos começar aí, bons estudos para você. Bom, a ideia de logaritmos, na verdade, né, ele começou aí a partir de um matemático bastante importante chamado John Napier, né? E John Napier ele já conhecia as resoluções de equação exponencial, né? Ou seja, se você escreve 2 elevado a x igual a 4, né, ele já conhecia que aqui o x seria exatamente 4. Tudo bem? Então essa ideia o Napier já tinha, ele já tinha essa noção, então ele não tinha essa preocupação de saber resolver esse tipo de equação exponencial. Porém, em algum momento, ele, bastante curioso, ele resolveu se perguntar qual seria o expoente, né, que transformaria aí o número 10 em 2. 10 elevado a que número vai ser igual a 2? Pois bem, e aí o que o John Napier ele fez, né? Ele basicamente tentou fazer essa questão de maneira empírica, ou seja, ele foi testando, verificando as possibilidades. Então, a primeira verificação que ele fez foi, bom, se eu escrevo 10 elevado a 1, bom, 10 elevado a 1 é exatamente igual a 10. Só que 10 é um número muito maior do que 2. Então, certamente, esse x não pode ser 1. Ah, legal. Então, vamos pegar um outro número. Aí ele pegou 10 elevado a menos 1. Só que quando ele escreve 10 elevado a menos 1, que é um número negativo, isso aqui vai dar 1 sobre 10. Mas 1 sobre 10 é 0,1. E isso é muito menor do que 2. Beleza. Então, o John Napier, nessas verificações que ele fez, ele foi testando possibilidades, ele foi testando valores, beleza? Foi verificando valores em que ele podia escrever aqui. Até que, em algum momento, o John Napier, ele resolveu fazer o seguinte. E se eu escrevo 10 elevado a meio, por exemplo? Mas 10 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 10. Só que a raiz quadrada de 10 ela é certamente maior que a raiz quadrada de 9. Então, isso vai ser maior que 3, né? Então, com certeza, esse número é maior que 2. Então, ele foi concluindo que, muito provavelmente, esse número aí, esse expoente, seria um número entre 0 e 0,5. Bom, ele foi fazendo verificações e, com isso, ele foi montando uma coisa que a gente conhece hoje como tábua de logaritmos, beleza? Então, ele foi testando valores. Até que, em algum momento, ele resolveu escrever 0,301 aqui, ó, e fez a conta. 10 elevado a 0,301, ele chegou aí em um número que é aproximadamente 2. Aproximadamente 2. A Trindade, duvido. Como assim? Então, olha só.
Vamos fazer a verificação que o John Napier fez aqui com a minha calculadora, beleza? Acho que você consegue ver a calculadora aí, né? Então a ideia, na verdade, é eu pegar o número 10 e elevar ele a 0,301, beleza? Veja que eu estou levando ao número que é exato, 0,301 é exato, é um número exato, tudo bem? Não é uma dízima periódica por enquanto, e nem muito menos um decimal infinito não periódico. Então, quando eu faço essa operação, olha só o resultado que vai dar, gente. Vai dar 1,9998, etc. Ou seja, esse número ele se aproxima de 2. Mas o que o John Napier ele percebeu? Que toda vez que você aumenta um número na sua casa decimal aqui, esse 0,301 decimal não periódico, porém infinito, toda vez que você aumenta uma casa, você já chegava com mais exatidão ainda ao 2, beleza? Então, olha só o que ele fez. Ele resolveu dizer o seguinte, então. Vamos fechar a calculadora aqui. E olha só, vamos escrever de novo. Ele resolveu fazer o seguinte. Então, se eu escrevo 10 elevado a 0,301 pontinhos, 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 isso aqui vai dar exatamente igual a 2. Então, quando você faz o número decimal infinito aqui, tender ao infinito, as casas decimais, esse número vai dar exatamente igual a 2. Beleza? Porém, o que o John Napier percebeu? Que, poxa, escrever isso dessa forma não é um negócio tão agradável. Então, deixa eu fazer um bullet aqui, né? Escrever isso dessa forma não é um negócio tão agradável. Então, ao invés de escrever desse jeito, ele resolveu dizer o seguinte, que o logaritmo do número 2 vai ser igual a 0,301 pontinhos, pontinhos, pontinhos. Da mesma forma que o log de 2 é 0,301, o logaritmo de um número 3 é igual a 0,477 pontinhos, pontinhos. Você percebeu que nesses dois exemplos que eu acabei de dar, do logaritmo de 2 e logaritmo de 3, eu não coloquei a base, né? Pois bem, quando não aparecer a base, é para você considerar que essa base é 10, beleza? Então, base 10, base 10. Tudo bem? Pois bem, então agora eu já sei que log de 2 é 0,301 pontinhos, 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 e log de 3 é 0,477 pontinhos, pontinhos, pontinhos. Porém, todavia, entretanto, a gente não definiu ainda o que é logaritmo. Aqui, na verdade, eu estou te mostrando qual que é a ideia, né? Ao invés de escrever essa expressão, ele resolve escrever em função de logaritmos. Então, vamos definir logaritmos agora. Olha, definição. Definição é a seguinte. O logaritmo de um número A na base B será igual a C se e somente se B elevado a C for igual a A. Gente, isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Log de A na base B é igual a C se somente C, B elevado a C for igual a A. Inclusive, já que você está anotando aí, é importante, né? Faça uma setinha e escreva assim, ó, B elevado a C igual a A. Tudo bem? Então faça essa setinha aí. A nomenclatura é bastante importante. Então, primeira coisa, esse cara aqui, que é o B, ele é B porque ele é a base do logaritmo. Então, B de base. Base. O C, ele é o resultado ou o logaritmo. O C é o resultado ou logaritmo. Então, o C é o que nós chamamos de logaritmo. O A é o nosso querido logaritmando. O A é o logaritmando. É importante saber os nomes? Sim, é muito importante. Logaritmando. Tudo bom? Então, beleza. Eu sei que o A é logaritmando, o B é a base e o C é o logaritmo. Só que olha só que legal. Quando você sai de log de A na base B igual a C e escreve B elevado a C igual a A,
Significa dizer, então, que ao mesmo tempo que o c é o logaritmo, ele também é o expoente. Então, olha só. Seus pais devem estar agora perto de você aí neste momento, né? E ele provavelmente poderá perguntar para você agora o que é logaritmo. Então, peraí. O que é logaritmo, na verdade? Logaritmo nada mais é que expoente. Logaritmo é expoente, beleza? Isso que é importante, a gente perceber que o logaritmo é expoente. Tudo bem, mas calma lá. Só faz sentido a gente falar sobre logaritmos através do que nós chamamos de uma condição de existência. Quais são as condições de existência do logaritmo? Olha só, gente. A condição de existência do logaritmo é a seguinte. O logaritmando ele precisa ser maior do que zero. A base precisa ser maior do que zero e a base precisa ser diferente de 1, beleza? É bastante importante que você guarde isso. Condição de existência de logaritmo, então, é bastante importante. A gente vai precisar disso para daqui a pouco, tudo bem? Beleza? Pois bem, só que a partir dessa definição nós temos algumas consequências. Quais são essas consequências? Primeira consequência aí. A primeira consequência é a seguinte. Quando eu escrevo o logaritmo de b na base b, isso aqui sempre será igual a 1. Por quê que sempre será igual a 1? Porque você já sabe que b elevado a 1 é igual a b. Beleza? Essa é a primeira consequência. A segunda consequência importante é a seguinte. O logaritmo de um número 1 na base b, log de 1 na base b, sempre será igual a zero. Por que isso? Porque você sabe que b elevado a zero é igual a 1. Tudo bem? A terceira consequência é a seguinte. Logaritmo de b elevado a m na base b. Pessoal, olha só essa consequência. B elevado a quanto da b elevado a m? Bom, m, né? Porque você sabe que isso é verdade se somente se b elevado a m for igual a b elevado a m. Então, olha só que bacana, né? Essa é a terceira consequência, tudo bem? Essas três consequências, elas partem da definição. Agora, vamos à quarta consequência. Pessoal, para eu falar da quarta consequência, eu vou partir de uma coisa que é verdadeira, né? Então, por exemplo, você sabe que o logaritmo de A na base B vai ser igual ao logaritmo de A na base B, e isso não muda na sua vida, certo? Isso é importante. Pois bem, eu vou apresentar a quarta consequência e vou te dar 3 exemplos aí. É fundamental que você pause o vídeo e tente entender de fato esses exemplos da quarta consequência, porque geralmente é onde talvez você possa travar aí. Então, se você puder olhar 1 ou 2 vezes esse momento, ele é fundamental porque vai ajudar você a entender bastante a quarta consequência, tudo bem? Então, vamos lá para a quarta consequência. Então, olha só, antes de te apresentar a quarta consequência, vamos partir de uma verdade que a gente conhece. Você já sabe que o logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A na base B. Então, calma aí. Se logaritmo de A na base B é igual a logaritmo de A na base B, então isso vai ser verdade se e somente se B elevado a log de A na base B for igual a A. Oi? Como assim, Trindade? Então vamos lá, né? Vou fazer os esqueminhas aqui devagarzinho. Olha só. O logaritmo de A na base B significa dizer que B elevado a log de A na base B vai ser igual a A. Beleza? É isso ou não? Então,
b elevado a log de A na base B vai ser igual a A. Tudo bem isso? Então a quarta consequência é exatamente essa, né? Vamos escrever aqui a quarta consequência. Olha só. A quarta consequência é que b elevado a log de A na base B vai ser igual a A. Isso você sabe, né? Se somente C, log de A na base B for igual a log de A na base B. E aí, eu vou te dar 3 exemplos aqui, né? Vou colocar o A, exemplo A primeiro, que é o seguinte. Se eu pergunto para você, quanto que é 7 elevado a log de 3 na base 7? Olha só que legal. 7 elevado a log de 3 na base 7 vai ser igual a 3. Tudo bem? Então, 7 elevado a log de 3 na base 7 é igual a 3. Aí, né? Um segundo exemplo. Acho que só 2 exemplos já basta, né? Então, vamos lá. Se eu escrevo aqui assim, 5 elevado a log de 3 na base 5 mais 2. Aqui eu preciso tomar um cuidado, né? 5 elevado a log de 3 na base 5 mais 2, isso aqui fica 5 elevado a log de 3 na base 5, vezes, ó, tá somando expoente. Pessoal, o 3 só soma com o 2 se tivesse um parênteses aqui, tá? Vezes 5 elevado a 2. Tudo bem? Aí, o que é importante você perceber? Essa expressão que eu estou pintando de amarelo, 5 elevado a log de 3 na base 5, é igual a 3. Então, 3 vezes 25, que é igual aí a 75, beleza? O que é importante aí é você pausar o vídeo, olhar com calma para isso e aí sim prosseguir. Tudo bem? Beleza. Essa é a nossa quarta consequência. Pois bem, agora eu vou te dar alguns exemplos de aplicação da definição de logaritmos, beleza? Olha só o primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo, ele diz assim, né? Que o logaritmo de 16 na base 2. O que é isso? Eu não sei resolver isso dessa forma, mas ele está perguntando basicamente que é 2 elevado a que número vai dar 16. Lembrando que você não tem que fazer isso de cabeça. Você pode escrever que isso é igual a x, e aí isso só será verdade se somente se 2 elevado a x for igual a 16. Pessoal, se 2 elevado a x é igual a 16, você sabe que número que transforma o 2 em 16 é o x igual a 4. Lembra disso? Aí você volta para a equação exponencial. Então eu posso dizer aqui que o logaritmo de 16 na base 2 é a mesma coisa que 4. Tudo bem? Beleza? Ok. O próximo agora. Olha só que legal. Logaritmo de 0,001 na base 10. Gente, o logaritmo de 0,001 na base 10, eu posso chamar isso de quê? Eu vou chamar isso de x de novo. Então, nós sabemos que isso é verdade se somente se 10 elevado a x for igual a 0,001. Legal. Só que nós sabemos que 0,001 é a mesma coisa que 10 a menos 3. Tudo bem? Ou você pode escrever como 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo, e você volta para cá. Portanto, quanto que vai ser o x aqui, gente? X igual a menos 3, né? Então, eu posso dizer com toda certeza e convicção do mundo que logaritmo de 0,001 na base 10 é igual a menos 3. Belezinha? Tudo bem? Veja que eu não escrevi a base 10 aqui, né? Mas você já sabe, né? Quando não aparece base 10 é porque... Quando não aparece a base é porque é a base 10. Tudo bem? Ok? Vamos lá para o terceiro exemplo antes de você partir para os exercícios da sua apostila, beleza? Então, olha lá. O terceiro exemplo aqui, log de 27 na base 1 sobre 81. Bom, vou chamar isso aqui de x, né? De x. E aí, o que nós temos de especial aqui, né? O logaritmo de 27 na base 1 sobre 81 vai ser a mesma coisa que dizer que isso é verdade se e somente se 1 sobre 81 elevado a x for igual a 27.
Aqui a gente vai tomar um cuidadinho. Pessoal, escrever 1 sobre 81 elevado a x igual a 27 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 3 elevado a 4, tudo isso elevado a x igual a 27. Ou seja, ao invés de escrever esse 27, podemos escrever 3 ao cubo, certo ou não? 3 ao cubo. E aí, olha que bacana. Isso é verdade, então, portanto, 3 a menos 4 elevado a x é igual a 3 ao cubo. Mas 3 a menos 4 elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4x. Isso é igual a 3 ao cubo. Portanto, menos 4x é igual a 3. Então aqui você tem que x vai ser igual a menos 3 sobre 4. Então aqui o que nós conhecemos então? Que o logaritmo de 27 na base 1 sobre 81 vai ser igual a menos 3 quartos. Belezinha? Tudo bem? Bom, o que é fundamental agora neste momento? Que você pegue a sua apostila e faça a primeira questão da sua apostila. Lá na primeira questão da sua apostila, você tem 2 itens basicamente, né? Que é calcular o logaritmo de 81 na base 3 e depois calcular o logaritmo da raiz sétima de 64 na base 0,25, beleza? Então, pausa esse vídeo, eu vou esperar você fazer, tudo bem? Bom, espero que você tenha pausado o vídeo aí, né, e tentado fazer esses exercícios aí, o A e o B da sua apostila. Pois bem, vale destacar alguma coisa, né? Log de 81 na base 3, ele está perguntando 3 elevado a que número vai dar 81? Lembra que você não precisa fazer de cabeça, a gente pode chamar isso de x, né? E isso vai ser verdade se somente se 3 elevado a x for igual a 81. Beleza. Então aqui nós temos que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Portanto, você sabe que o x vai ser 4 aí. Então, a gente pode afirmar lá de imediato que log de 81 na base 3 vai ser igual a 4. Beleza? Esse é o primeiro item A aí da sua apostila. No item B da sua apostila, aqui você já vai precisar de uma sutileza um pouquinho maior, né? De uma percepção um pouquinho maior, que é o seguinte. Aqui ele diz que log da raiz sétima de 64 é igual a 0,25. Bom, a gente pode chamar isso de x, né? Como estamos fazendo sempre. Então aqui você sabe então que isso é verdade se somente se 0,25 elevado a x for igual a raiz sétima de 64. Bom, eu gostaria que você olhasse agora com bastante carinho para esse 0,25. O 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Só que 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1 quarto, né? 1 quarto. Então a gente tem 1 quarto elevado a x igual a raiz sétima de 64. Opa, é raiz sétima de 4 ao cubo, na verdade, né? Tudo bem? Porque 64 é 4 ao cubo. Então, olha só que bonitinho agora. 1 sobre 4 elevado a x, eu posso escrever isso como 4 elevado a menos x, beleza? Igual a 4 elevado a 3 sobre 7. Estou aplicando as propriedades de potências, né? Menos x igual a 3 sétimos. Portanto, x vale menos 3 sétimos. Então aqui você já sabe, né, que logaritmo da raiz sétima de 64 na base 0,25 vai ser exatamente igual a menos 3 sétimos. Beleza? Tudo bem? Pessoal, seguinte, é importantíssimo que agora você pare e olhe para os próximos exercícios. Pause a tela e tente fazer sozinho, beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, então, agora que você viu os 2 primeiros itens aí, né, da definição de logaritmos, vale a pena a gente resolver mais 2 itens extras aqui, que eu acho que
vai ajudar você a entender melhor ainda a ideia da aplicação à definição, né? Então, são dois itens relativamente tranquilos, mas que têm a sua devida importância, beleza? O primeiro aí é log da raiz 13 de 256 na base 0,25. Então, a gente chama isso de x, né? Igual a todos os outros. Se e somente c, então isso vai ser verdade se e somente c, 0,25 elevado a x for igual a raiz de índice 13 de 256. Bom, nós já vimos no exercício anterior que 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? Então, 1/4 elevado a x é igual a raiz de índice 13 de 256. Pessoal, 256 é a mesma coisa que 4 elevado a 4. Tudo bem? Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Isso é verdade se, portanto, né, 4 elevado a menos x for igual a 4 elevado a 4 sobre 13. Tudo bem? Aplicando a propriedade de potência aí. Então, aqui você tem que menos x é igual a 4 sobre 13. Portanto, o x é menos 4 sobre 13 aí. Tudo bem? Então, aqui a gente já sabe que o logaritmo da raiz de índice 13 de 256 na base 0,25 é exatamente igual a menos 4 sobre 13. Beleza? Tudo bem? Bom, vamos fazer aqui agora, né, esse próximo item, que é o seguinte. Próximo item, ele coloca aí que log da raiz de 144 na base 2 raiz de 3. Bom, vamos fazer do mesmo jeito que nós estávamos fazendo todos, né? A gente chama isso de x, isso é igual a x, e é verdade se somente c, 2 raiz quadrada de 3 elevada a x for igual a 144. Pessoas, agora vamos pensar um pouquinho. Quem é 2 raiz de 3? Quem é 2 raiz de 3? Então, vamos escrever aqui embaixo o 2 raiz de 3. Eu vou apagar isso depois, tá bom? Só para a gente perceber o que é 2 raiz de 3 aí. O que significa escrever 2 raiz de 3? 2 raiz de 3 é a mesma coisa que escrever a raiz quadrada de 3 vezes 2 ao quadrado. Concorda comigo ou não? Beleza. Então, na verdade, escrever 2 raiz de 3 é equivalente a escrever a raiz de 12. Beleza? Raiz de 12. Ah, legal. Então, agora que eu sei que escrever 2 raiz de 3 é escrever a raiz de 12, então o que nós vamos fazer então? 2 raiz de 3 elevado a x igual a 144, na verdade é a raiz quadrada de 12 elevado a x igual a 144, igual a 12 ao quadrado. Olha que emocionante. Então vamos lá. 12 elevado a meio, 12 elevado a meio, elevado a x é igual a 12 elevado a 2. Ou seja, 12 elevado a x sobre 2 é igual a 12 elevado a 2. Então, nós sabemos que x sobre 2 é igual a 2. Então, x é igual a 4. Ou seja, o logaritmo de 144, na base 2 raiz de 3 vai ser igual a 4. Belezinha? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos retomar aí a definição de logaritmo, né? A gente iniciou a aula de logaritmos com essa ideia. Qual que era a definição de logaritmo? Você já sabe que o logaritmo de um número A na base B será igual a C se e somente se B elevado a C for igual a A, né? Legal. Mas por que isso, Trindade? Porque olha só, gente. Agora, é fundamental que você perceba o seguinte. Você perceba que escrever log de A na base B igual a C é a mesma coisa que escrever B elevado a C igual a A, porque você sabe que o C é o expoente. Da mesma forma que o C é expoente, o C também é logaritmo, certo? E aí, né,
vale destacar uma outra coisa importante em relação aos logaritmos, que é o que a gente chama de condição de existência. E quais são as condições de existência desse logaritmo, né? O logaritmando A precisa ser maior do que zero, a base precisa ser maior do que zero e a base é sempre diferente de 1. Isso está claro para você, certo? Legal. Então, eu sei que escrever log de A na base B igual a C é a mesma coisa que escrever B elevado a C igual a A. Pois bem, sabendo disso, então, eu quero resolver essas duas equações exponenciais que aqui aparecem. Ou seja, eu quero descobrir o valor de x de tal forma que 7 elevado a x seja igual a 5. O que é importante você perceber? Gente, escrever que 7 elevado a x é igual a 5, na verdade, diz o seguinte por trás dessa equação. O x é expoente. Só que você sabe que, ao mesmo tempo que x é expoente, o x também é logaritmo. Então, escrever 7 elevado a x igual a 5 é equivalente a dizer que o logaritmo de 5 na base 7 é igual a x. Ou seja, a solução dessa equação aqui vai ser quem, na verdade? Vai ser o logaritmo de 5 na base 7. Mas, Trindade, quem é o log de 5 na base 7? A gente não sabe ainda. A gente vai descobrir o valor disso na próxima aula, beleza? Da mesma forma que o segundo exemplo aqui, olha, escrever 3 elevado a x igual a 5 sobre 7 significa dizer, então, que o x vai ser a mesma coisa que o logaritmo de 5 sobre 7 na base 3. Beleza? O que é interessante você entender aqui? É interessante você entender que a base da equação exponencial é a mesma base do logaritmo. Tudo bem? Então, a solução aqui fica como isso? Fica log de 5 dividido por 7 na base 3. Belezinha? Tudo bem? Bom, sabendo disso, nós podemos resolver aí a próxima questão da sua apostila, que diz o seguinte, né? Ele fala assim, o valor de uma variável positiva V que sofre n aumentos sucessivos de 2% é dado por V de n igual a V0 vezes 1,02 elevado a n. Então faz todo sentido, né? Quando você tem um valor que aumenta 2%, então você está multiplicando sempre por 1,02, certo? Em que V0 é o valor de V antes do primeiro aumento, expresse n em função de Vn e V0. Veja, aqui você tem Vn em função de V0 e de n. Agora ele quer o n em função de V0 e de Vn. Então vamos lá. Eu sei que Vn é igual a V0 vezes 1,02 elevado a n. Mas escrever isso é a mesma coisa que escrever que 1,02 elevado a n é igual a Vn dividido por V0, certo ou não? Beleza? Gente, o n é expoente. Mas se o n é expoente, na verdade, o n ele é o logaritmo. E se o n é o logaritmo, eu posso escrever essa expressão de um outro jeito, então. Eu posso dizer que esse n, na verdade, ele vai ser o logaritmo de Vn dividido por V0 na base 1,02. Lembra que escrever 1,02 base da equação exponencial é a mesma que a base do logaritmo. Então, veja. Você acabou de encontrar o n em função de Vn e de V0. Tudo bem? Beleza? Pessoal, assim a gente termina a aula 14. Mas eu gostaria de fazer um exercício extra com vocês agora, beleza? Então, ele pede o seguinte aí, né? É para você determinar o domínio dessa função. Bom, você lembra que determinar o domínio de uma função, na verdade, é você verificar para quais valores de x essa função existe, certo? Então, se essa é uma função logarítmica, como você pode perceber aqui, então eu preciso obrigatoriamente pensar na condição de existência dessa expressão.
E quais serão as condições de existência dessa expressão? Primeira coisa importante é que o logaritmando ele precisa ser maior do que zero. Então, x² menos 7x mais 12 deverá ser maior que zero. 4 menos x, que é a base, também precisa ser maior do que zero. Da mesma forma que 4 menos x também tem que ser o quê? Diferente de 1. Beleza? Então, tudo bem. Pessoal, vamos lá agora. Vou resolver cada uma das partes separadamente. Vamos olhar para x² menos 7x mais 12 antes, maior do que zero. Isso se trata de uma inequação do segundo grau. E para a gente resolver uma inequação do segundo grau, a ideia é acha as raízes e monta o gráfico e estuda o sinal, certo ou não? Então, x² menos 7x mais 12 é uma inequação quadrática. Então, você sabe que o gráfico disso será uma parábola. Será uma parábola de concavidade para cima, onde as raízes são, se a soma é 7 e o produto é 12, as raízes são 3 ou 4. Beleza? O que significa dizer o seguinte: se eu quero que seja maior do que zero, então aqui eu estou pegando o x, que será menor do que 3, ou o x, que será maior do que 4. Tudo bem? Em outras palavras, né, só para a gente relembrar, eu estou pegando esse trecho ou esse trecho. Lembrando que aqui eu tenho uma bolinha aberta. Bolinha aberta. Vamos colocar aqui bolinha aberta, bolinha aberta. Tudo bem? Porque não pode ser igual a zero e sim maior que zero. Essa é a primeira. Bom, pessoal, 4 menos x maior que zero é bem tranquilo, né? Se 4 menos x é maior do que zero, então significa dizer que o x vai ser menor do que 4. Essa é uma outra solução. E 4 menos x diferente de 1, então aqui eu sei que o x ele não vai ser 3 nunca. X diferente de 3. E não seria já, né? Mas tudo bem. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar essas três coisas. E aí, para isso, eu vou fazer 3 retinhas, beleza? Bom, feitas as 3 retinhas aí, né? Já deixei aqui um pouquinho melhor isso. Os números que interessam para a gente são 3 e 4, né? Como vocês podem perceber ali. Então, eu vou usar o 3 e o 4 ali, porque eles mudam de acordo com a função. Então, aqui é o x igual a 3 e aqui é o x igual a 4. Bom, a primeira expressão diz que o x tem que ser menor do que 3. Então, menor do que 3. E maior do que 4. Todo esse trecho aqui. Continua para frente, né? Lembrando aí, obviamente, né, que a bolinha é aberta no 3 e aberta no 4. Tudo bem? Gente, lembra que o x que eu tenho que encontrar tem que satisfazer as 3, tudo bem? Isso ou não? Tem que satisfazer as 3, tudo bem. Aí, a próxima é o x ser menor do que 4. Então, ó, a segunda é x menor que 4. Bolinha aberta no 4 e todo mundo menor do que ele. Beleza? Todo mundo menor que ele. Pois bem. A próxima expressão é o x que é diferente de 3. Então, na verdade, a próxima expressão só tem uma bolinha aberta no 3 e vale todo mundo. Todo mundo vale, mas com a bolinha aberta aí no 3. Beleza? Pessoal, você percebe aí que a intersecção ocorre exatamente aonde, né? Do 3 para a esquerda. Certo ou não? A intersecção das 3 coisas. Então, o domínio da minha função g aí, o domínio da função g, que eu vou chamar de dg, vai ser igual a todo x que pertence a R, tal que o x é menor do que 3. Pessoal, tudo bem? Um mestrinho aí sobre condição de existência que é bastante importante. Desejo bons estudos para vocês. Beleza? Grande abraço. Olá, tudo bem? Tranquilos? Bom, nessa nossa continuidade aí de logaritmos, né, a gente vai trabalhar com as propriedades agora.
É bastante importante que você guarde bem as propriedades, né? E que você consiga aí utilizar essas propriedades de maneira bastante adequada, tudo bem? Então, inicialmente, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente trabalhou na aula passada, e aí, após essa revisão, a gente vai entrar aí no conceito das propriedades de logaritmos, tudo bem? Aproveitem aí. Bom, vamos lá então, né? Propriedades dos logaritmos. Aí é fundamental a gente recordar algumas coisas aqui, né? Bastante importante recordar a seguinte definição de logaritmo, né? É que o logaritmo de um número A na base B será igual a C se e somente se B elevado a C for igual a A, tudo bem? Essa aqui era a definição clássica de logaritmos e você passou a aula passada inteira falando sobre ela, né? Você percebeu que você resolveu vários probleminhas envolvendo a definição de logaritmos aí. Pois bem, mas é bastante importante aí, né, que a gente se recorde sempre que o logaritmo só faz sentido através de uma condição de existência, né? E quais são as condições de existência do logaritmo, né? O logaritmando é sempre maior do que zero. Logaritmando sempre maior que zero. A base é sempre maior que zero. E a base também é sempre diferente de 1. Então, vale a pena destacar que, além da definição, a gente precisa conhecer aí também as condições de existência. Pois bem, vamos às propriedades agora. Bom, eu vou apresentar as 4 propriedades fundamentais dos logaritmos, tudo bem? E essas 4 propriedades fundamentais, ela vai fazer com que você consiga resolver qualquer tipo de problema. É claro que existem consequências dessas 4 propriedades, mas que eu vou apresentar no finalzinho para você conseguir aplicar em outros problemas, tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né, o logaritmo do produto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se aparece para você a seguinte expressão, logaritmo de A vezes o número C na base B. O que significa isso, né? O logaritmo de A vezes C na base B é nada mais nada menos que o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Tudo bem? Então, log de A vezes C na base B é igual a log de A na base B mais log de C na base B. Bom, além disso, nós temos aí também o logaritmo do quociente. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Logaritmo de A dividido por C na base B. Quem será isso, né? O logaritmo de A dividido por C na base B será o logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. Legal? Então, logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos. Além disso, a gente tem o logaritmo da potência. O que é isso, né? Por exemplo, se eu coloco aqui para você o logaritmo de A elevado a M na base B, o que é isso? Log de A elevado a M na base B. Isso é a mesma coisa que M vezes o logaritmo de A na base B. Legal? Então, tudo bem. A gente já conhece o logaritmo do produto, o logaritmo do quociente, o logaritmo da potência. Aí, uma das propriedades mais importantes aí é o que nós chamamos de mudança de base. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho um log de A na base B, e eu quero fazer a mudança de base desse logaritmo. Olha só que legal. Log de A na base B será a mesma coisa que quem? Se a base B ela não é uma base interessante para a gente, eu posso escrever esse mesmo logaritmo fazendo o log de A em uma base x qualquer, dividido por log de B em uma base x qualquer. Lembrando que esse x eu estou fazendo a modificação da base, beleza? Uma coisa importante, né, é que tanto A, quanto B, quanto M, quanto X, quanto C e etc., todas essas letrinhas que nós utilizamos aqui, elas satisfazem as condições de existência, beleza? Ok. Agora vamos aplicar isso em
4 probleminhas aqui. Um detalhe bastante importante, né? Esses 4 probleminhas aqui que constam aqui nesse momento, eles são exercícios que constam na sua apostila. Então, na sua tabelinha aí para você preencher, beleza? Bom, só que na sua tabelinha ele colocou lá que o log de 2 é 0,301 e o log de 3 é 0,477. Aqui eu alterei para 0,48 para ficar um pouco mais fácil para a gente fazer as contas, beleza? Porque a ideia, na verdade, no fundo, é a gente aplicar as propriedades, beleza? Então vamos lá. Ó, primeira coisa, né? Logaritmo da raiz quadrada de 2 na base 10. Bom, escrever o logaritmo da raiz quadrada de 2 na base 10, vê se você concorda. É a mesma coisa que escrever o logaritmo de 2 elevado a meio na base 10. Beleza? Ou seja, log de 2 elevado a meio na base 10, aplicando a propriedade aqui, nós sabemos que isso será meio vezes log de 2 na base 10. Ah, legal. Se é meio vezes log de 2 na base 10, e nós sabemos que log de 2 na base 10 é 0,3, então eu posso dizer que essa expressão vai ser igual a meio vezes 0,30. 30 centavos dividido por 2. Então, o log de raiz de 2 na base 10 é 0,15. Tudo bem? Beleza? Ok. Mas, e o logaritmo de 1,5? Logaritmo de 1,5 na base 10. Quem que é isso, né? O logaritmo de 1,5 na base 10 vai ser a mesma coisa que o logaritmo de 3 dividido por 2 na base 10. Vamos dar uma arrumadinha nesse 3 aqui, né? 3 dividido por 2 na base 10. Pois bem, mas quem será isso? O logaritmo de 3 dividido por 2 na base 10 é a mesma coisa que o logaritmo de 3 na base 10 menos o logaritmo de 2 na base 10. Só que nós já sabemos, né, que o log de 3 na base 10 é 0,48, menos logaritmo de 2 na base 10, que é 0,30. Legal. 0,48 menos 0,30, você sabe que é 0,18. Tudo bem? Bom, detalhes importantes, né? Aqui a gente aplicou o logaritmo da potência, aqui a gente aplicou o logaritmo do quociente. Beleza? Bom, e o log de 4 na base 10? Quem será esse carinha? Log de 4 na base 10 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 2 na base 10, né? Vou colocar um parênteses aqui. Só que quem que é log de 2 vezes 2 na base 10? Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a log de 2 na base 10 mais log de 2 na base 10. Ah, bacana. Só que log de 2 na base 10 mais log de 2 na base 10 será a mesma coisa que quem? Será a mesma coisa que 0,30 mais 0,30. E 0,30 mais 0,30 é a mesma coisa que 0,60. Beleza? Tudo bem? Bom, agora a gente precisa tomar um certo cuidado com o logaritmo de 5 na base 10. Quem é o logaritmo de 5 na base 10? Ó, claro que muita gente vai pensar que 5 é a mesma coisa que 2 mais 3. Porém, tem que tomar um certo cuidado por um motivo muito simples. Não existe propriedade para a soma de logaritmandos. Então a gente precisa tomar um cuidado. Escrever log de 5 na base 10 é a mesma coisa que escrever o log de 10 dividido por 2, não é? Na base 10. Tudo bem? Então tá bom. Quem que vai ser o log de 10 dividido por 2 na base 10? Isso aqui é a mesma coisa que log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Só que o log de 10 na base 10 ele não deu, só que a gente já sabe, né? Quanto que é o log de 10 na base 10? Você sabe que é 1. Menos 0,3.
1 menos 0,3, isso aqui vai dar 0,7 ou 0,70. Beleza? Tudo bem? Então, nós já calculamos aí o log da raiz de 2, o log de 1,5, o log de 4 na base 10 e o log de 5 na base 10. Tudo bem? Bom, então, vamos aqui agora para a sequência, né? Log de 12 na base 10. Bom, para a gente pensar no log de 12 na base 10, vale a pena destacar algumas coisas. Primeira coisa fundamental, 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Isso na base 10. Tudo bem? Então, eu sei que 12 é 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, eu decompus o 12 em fatores primos, beleza? Ok. Então, se eu sei que 12 é 2 ao quadrado vezes 3, agora veja só. Log de 2 ao quadrado vezes 3 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado na base 10 mais log de 3 na base 10. Estou aplicando a propriedade do produto aqui, tudo bem? Bom, feito isso, olha só que bacana. 2 vezes log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10. Legal? Só que o que nós já sabemos, né? Nós já sabemos que log de 2 na base 10 é 0,3. E log de 3 na base 10 é 0,48. 0,48. Então, veja, 0,6 mais 0,48 vai dar 1,18. Certo? Me perdoa. 0,6 mais 0,48 dá 1,08, né, gente? Tranquilo? Beleza? Ok. Bom, continuemos então. Vamos para o log de 36 na base 2 agora. Bom, o log de 36 na base 2 tem um pequeno problema aqui. Qual que é o pequeno problema? O problema é que, poxa vida, a gente não sabe nenhum logaritmo na base 10. O que significa dizer, então, que se você não sabe nenhum logaritmo na base 10, você precisa fazer uma mudança de base. E aí o log de 36 na base 2, então, ele poderá ser escrito como log de 36 na base 10. Trindade, por que você está escolhendo a base 10? Porque ele me deu os logaritmos todos na base 10, né? Dividido por log de 2 na base 10. Legal. Só que isso será igual a quanto, então? Isso será igual. 36 é a mesma coisa que 6 elevado a 2. Dividido por log de 2 na base 10. Isso será igual. 2 vezes log de 6. 2 vezes log de 6. Sobre log de 2 na base 10. Veja que eu já não estou colocando a base 10, porque a gente sabe que quando não tem a base 10, quando não tem nada é a base 10, né? O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, peraí. Se o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, eu posso escrever essa expressão como 2 vezes log de 2 mais log de 3. Beleza? Dividido aí por log de 2. Vamos fazer contas agora. Continhas. Então, a gente vai ter o seguinte agora, ó. Log de 2 mais log de 3. Log de 2 é 0,3. Log de 3 é 0,48.
Então é 0,3 mais 0,3, que vai dar 0,78. E 0,78 vezes 2 vai dar 1,56. 1,56 sobre 0,3. Beleza? Então, 1,56 dividido por 0,3, isso vai dar 5,2. Então, o logaritmo de 36 na base 2 é 5,2. Veja que foi fundamental a mudança de base aqui, tudo bem? Beleza? Isso é bastante importante aí. Bom, log de 18 dividido na base 5, desculpa. Log 18 na base 5, podemos escrever o log 18 na base 5 como sendo log de 18 dividido por log de 5. Por que isso, né? Porque nós sabemos que a gente está mudando a base, porque a gente precisa colocar todo mundo na base 10 aí, beleza? Então, log 18 vai ser a mesma coisa que quem, então? Log 18 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 2, né? 18 é 3 quadrado vezes 2, dividido por log de 5. Pois bem, aplicando propriedade aí, então, log de 3 ao quadrado mais log de 2 dividido por log de 5. Então, aqui nós teremos 2 vezes log de 3 mais o logaritmo de 2 sobre log de 5. Então, ó, fazendo continha, né? 2 vezes log de 3 é a mesma coisa que 0,6. Mais, 2 vezes log de 3. 0,96, né? Por que 0,96? Porque lembra que log de 3, vou colocar aqui de novo, né? Log de 3 é 0,48 e log de 2 é 0,3. Então, 0,96 mais 0,3 sobre o logaritmo de 5 nós já calculamos anteriormente, que é 0,7, certo ou não? Tudo bem? Então, vamos lá. 0,96 mais 0,3 é 1,26 dividido por 0,7. 1,26 dividido por 0,7 vai dar 1,8. Então, o logaritmo de 18 na base 5 é 1,8. Tudo bem? Beleza? Pessoal, é fundamental que vocês tenham feito esses exercícios anteriormente aí, né? Olhando para as resoluções depois. E aí, é importante que agora você olhe para a última questão aí da sua apostila, que é a questão 4, que trabalha com a ideia aí de matemática financeira nela. Tudo bem? Então, vou dar um tempinho, importante que você tente fazer, pausa o vídeo e tente fazer agora, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o exercício 4 da sua apostila. É fundamental que você pause o vídeo, que você tente fazer agora sozinho. E aí depois, claro, né, assim que você olhar para a resolução, tentar fazer, você olha para a resolução, tá bom? Bom, importante você tentar fazer sozinho antes de qualquer coisa, beleza? Ele coloca assim, né? O preço de uma certa mercadoria tem aumentado 20% ao ano. Supondo que isso continue assim nos próximos 7 anos, em quanto tempo esse preço será o dobro do preço atual? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, P0 vai ser o preço atual, tudo bem? Preço atual. P de N
vai ser o preço após um ano. Após, no caso, N anos, né? Legal? Ok. E agora o que a gente tem de interessante aqui? Ele está dizendo assim, né, que o preço dessa mercadoria tem aumentado 20% ao ano. Supondo que isso continue assim nos próximos 7 anos, em quanto tempo esse preço será o dobro do preço natural? Ou seja, ele quer saber quando que o preço será 2 vezes o preço inicial. Beleza? Mas, o que nós sabemos aí, né? Nós sabemos que ele aumenta 20% ao ano. O que significa dizer aumentar 20% ao ano? Significa dizer que você está multiplicando sempre por 1,2, certo ou não? Então, passa um ano, multiplica por 1,2. Passa 2 anos, multiplica por 1,2 ao quadrado. Passa 3 anos, multiplica por 1,2 ao cubo. Então, nós podemos dizer que esse P de n, na verdade, ele vai ser exatamente quem? Ele vai ser o 1,2 elevado a n vezes P0, sendo igual a 2 vezes P0. Legal? Então, tudo bem. Vamos simplificar P0 com P0. E aí nós temos a seguinte equação aqui. Nós temos que 1,2 elevado a n será igual a 2. Legal? Então tá bom. Gente, a gente está em uma igualdade aqui, né? Se nós temos uma igualdade aqui, se essas duas expressões elas são iguais, eu posso, óbvio, elevar os dois lados ao quadrado, eu posso tirar a raiz cúbica dos dois lados, mas eu também posso calcular o logaritmo dos dois lados dessa equação. Então, log de 1,2 elevado a n igual ao logaritmo de 2. E por que isso, né? Porque aqui eu não consigo igualar as bases nem nada, porque é uma equação exponencial em que eu não consigo igualar as bases. Aí olha só que legal, né? Aplicando propriedade aqui, nós teremos n vezes log de 1,2 igual a logaritmo de 2. Mas veja só, n vezes log de 1,2 é a mesma coisa que n vezes log de 12 dividido por 10. Que é igual a logaritmo de 2. Mas n vezes log de 12 dividido por 10, log de 12 dividido por 10 vai ficar log de 12 menos log de 10, sendo igual a logaritmo de 2. Ok. Bom, mas ele diz para a gente usar aqui, né, a tabela do exercício anterior, né? Ou seja, nós já sabemos quanto que é log de 12, certo ou não? E log de 12 é 1,08, certo? Isso lá do exercício anterior, 1,08. Menos logaritmo de 10, que é 1. Isso igual a log de 2, que é 0,30. Pois bem, então n vezes 0,08 igual a 0,30. Bom, resolvendo essa conta, você vai chegar que o n será igual a 3,75. Mas o que significa esse 3,75? Significa 3 anos e 9 meses. Então, vou colocar a respostinha aqui do lado, beleza? Respostinha, 3 anos e 9 meses. Beleza? Tudo bem?